Tá bom. Então, acho que estamos prontos. Então, pessoal, bom dia. Boa chuva. A coisa está meio complicada hoje aí, mas espero que não atrapalhe muito a nossa conversa. A ideia hoje é a gente fazer uma análise tipo demonstração, mas assim, é importante que a gente tenha uma interação aí de pergunta, de dúvida, enfim, propostas de interpretação, porque senão fica um negócio meio chato. Então eu vou começar aqui. A ideia dessa análise hoje eu peguei um banco que tem como o desfecho aquele score de desenvolvimento do Batelli, para a gente ir brincando com essa história e tentando, assim, replicar um processo de análise, se não 100% completo, mas pelo menos seguindo um passo a passo aí de o que a gente faz, né, quando a gente está fazendo uma análise de dados para valer, né? A gente, com a história das aulas, a gente acaba pegando aspectos pontuais, uma hora é isso, uma hora é aquilo, não sei o quê, uma hora é regressão linear, outra é logística, a gente está vendo interpretação de coeficiente, blá, 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 e a ideia aqui é colocar isso tudo junto para a gente começar, quer dizer, para a gente ter essa perspectiva, né, do total. Então, temos aqui um banco que tem o score do Batelli, é um score contínuo, né? Entre aspas, no sentido de que quer dizer, é uma pontuação que é contínuo, mas na verdade é um score de números inteiros, né? Quer dizer, não tem um score quebradinho. Então, dá para usar isso numa lógica de regressão linear, mas a gente tem que lembrar que é um score que tem números inteiros, né? Então, a gente olhando aqui, temos lá um score com uma média de 78, com um desvio padrão perto de 5, e varia de 54 a 90. Então, assim, é um score que, quer dizer, sai desse teste, tem todo um procedimento padronizado para calcular esse score, esses testes de desenvolvimento, teste QI, não sei o quê, eles vêm, né, com todos os itens e tal, com todas as orientações para calcular isso. Numa população de referência, né, você tem o que seria os valores esperados, etc. e tal, mas eu sempre acho que esses valores esperados da população de referência são meio complicados, porque esses testes, todos eles têm um componente cultural muito forte, né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente pega um teste que foi desenvolvido lá para os Estados Unidos, aplica numa população brasileira e parece que
a população brasileira é toda meio retardada, né? Porque a média de scores que a gente obtém aqui acaba sendo sempre mais baixa do que a média do score da população de referência, porque muitas das coisas que são utilizadas são mais familiares lá do que aqui. Então, está aí o nosso desfecho. Vamos fazer um histograma para ter ideia da distribuição desse score. Eu trazendo o gráfico para essa tela aqui, vocês veem o gráfico? Sim. Tá. Eu normalmente eu compartilho uma janela, e hoje eu estou compartilhando a tela, então eu fico meio na dúvida se está visível ou não. Então tá, vamos lá. O que nós vemos nesse histograma que mostra os scores do Batelli? Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Que é, em vez de apresentar ele como densidade, apresentar ele como frequência, que fica um pouco mais fácil da gente interpretar. Então, vamos lá. Interpretações e comentários sobre a distribuição do nosso desfecho. Dá para ver que, em média, ali fica entre os 80, 78, 80, por ali, que é difícil ser muito abaixo de 70 ou muito acima de 90, né? Uhum. Então, quando a gente está usando regressão linear, a gente sabe que um dos pressupostos importantes é que o resíduo do modelo tem uma distribuição normal, ou pelo menos uma distribuição simétrica, né? O que a gente pode falar sobre a simetria dessa distribuição? Em geral, parece bem simétrica, né? Em geral, sim. Mas, no detalhe, o que a gente observa? Tem bastante outlier, né? Então, a gente tem uma distribuição que, no geral, ela tem uma cara, né, que é razoavelmente simétrica, mas com um desvio à esquerda, né? Então, a gente tem um rabinho de distribuição lá, né, do lado esquerdo da distribuição, que mostra o quê? Que eu tenho, quer dizer, um conjunto pequeno de crianças, né, que tem um score bem abaixo, né, descolado do grosso da população. Então, esse banco de dados, a gente já excluiu crianças que tinham, quer dizer, problemas graves, né, de desenvolvimento, paralisia cerebral, não sei o quê, e ficamos só com crianças supostamente, vamos dizer, normais, quer dizer, sem nenhuma doença grave importante. Agora, todos esses testes, né, que lidam com desenvolvimento, com QI, com não sei o quê, eles tendem a mostrar esse tipo de distribuição, porque tem crianças que, na verdade, não colaboram com o teste, não estão num dia bom, às vezes elas estão, né, doentes, estão com febre, estão com não sei o quê, ou a condição do teste não é, né, ideal. A gente, quando aplicou esse teste, a gente ainda estava fazendo essas avaliações em casa, e aquela coisa, né? Tem crianças que moram em ambientes muito desfavoráveis, muito difíceis, né? E então não acaba que prejudica o teste e a gente acaba observando valores baixos do score, não necessariamente porque a criança tenha um atraso realmente do desenvolvimento, mas essa questão, né, desse tipo de teste aplicado quer dizer, em casa e em condições não ideais de
que, né, frequentemente isso é aplicado num consultório, não sei o quê, né, para fazer diagnóstico mesmo. Aff, Maria. Desculpa, gente, o negócio parece que... Tirar o som desse troço. Hoje em dia a gente não tem sossego, mano. Silêncio. Então, assim, a gente tem sempre, né, ao fazer uma análise de dados, ter em mente, né, quer dizer, a realidade da aplicação daquilo, da medida que está sendo utilizada e tal. Né? Não pode esquecer, né, do como é que aquilo aconteceu. Bom, então, resumindo aqui essa história, nós temos um desfecho que tem uma distribuição que é razoavelmente simétrica, tem um desvio para a esquerda, tem lá um número de crianças que não é grande, que tem né, um score que está relativamente baixo comparado com o conjunto das crianças. Bom, do ponto de vista de normalidade, embora a gente não tenha, né, uma exigência de que o desfecho propriamente tenha distribuição normal, mas a gente tem várias estratégias, né, para avaliar se essa distribuição está perto ou está longe de uma distribuição normal. Então, eu vou usar aqui um comando do Stata, que é o pnorm BDI. Aqui, os comandos vão aparecendo aqui, né, na telinha do texto aqui. E a gente olhando esse gráfico, como é que a gente pode interpretar isso? Alguém sabe como é que interpreta um gráfico desse tipo? Eu nunca tinha visto, professor. Alguém? Não? Esse tipo de gráfico, né, é uma maneira visual da gente avaliar se a distribuição que a gente está trabalhando está perto da distribuição normal. E a ideia é o seguinte: eu tenho uma transformação que é feita tanto do meu dado como de uma distribuição normal teórica, e se o meu dado está perto da normal, os pontos vão ficar próximos dessa linha diagonal aqui. Então, muito mais fácil do que eu olhar um histograma e dizer, isso é distribuição normal ou não, né, eu olhar uma diagonal e ver se os pontos, né, acompanham essa diagonal. Então, o que a gente vê aqui? Com esse comando pnorm, a gente tem um gráfico, só que é aquela coisa, né? Não se resolve tudo com um gráfico único. Então, eu tenho aqui um gráfico que ele é mais sensível no centro da distribuição. Então, esse gráfico aqui me sugere que a minha distribuição está bem colada, bem perto de uma distribuição normal. E com esse comando pnorm, a gente está olhando principalmente para o centro da distribuição. Agora, o nosso problema de distribuição desse desfecho não é tanto no centro, mas é nas pontas, especialmente na cauda à esquerda, né? Então, tem um outro comando, que é o qnorm, e que faz uma transformação um pouco diferente e que é mais sensível a desvios da distribuição normal nas caudas. Então, o que a gente vê nesse gráfico? É esses pontos aqui, que agora, né, veja, o centro aqui está todo bonitinho, mas as pontas da distribuição né, se afastam dessa diagonal. Então, basicamente confirmando aquilo que a gente já tinha visto, que principalmente na cauda da esquerda, né, eu tenho
um distanciamento daquilo que seria esperado numa distribuição normal. Eu não gosto, mas eu vou apresentar aqui para vocês, a título de curiosidade, que são testes de normalidade. Esse primeiro S-Wilk aqui é o teste do Shapiro-Wilk, e um P, né, muito menor do que 5%, rejeita a hipótese nula, que é a distribuição é normal. Da mesma maneira, esse teste SK, que é o teste da Skillness e Kurtose, também rejeita a normalidade. Nenhuma surpresa aqui, né? Porque a gente já viu que a cauda dessa distribuição, especialmente lá do lado esquerdo, está bem longe de uma distribuição normal. Tem um outro problema de basear a avaliação de normalidade em teste, que é o quê? Quer dizer, o que tem teste de significância que é problemático? Se baseia no P, né? E o P é sensível ao tamanho da amostra, né? Exatamente. Então, veja, aqui eu até não tenho uma amostra muito grande, né? Tem 387 observações, mas se a gente tiver aí um dado do consórcio da coorte com 3.000, 2.000, 3.000, 4.000 indivíduos, praticamente tudo é significante, né? Então, eu faço um teste de normalidade, e o teste vai dar sempre significante, porque qualquer pequeno desvio, né, o teste fica muito sensível e diz, tá vendo? Não é normal. Eu, praticamente, nunca uso esses testes. Eu prefiro, né, confiar nos gráficos e olhar e ter uma ideia, bom, a coisa está perto ou não está perto de uma distribuição normal. Bom, então, já sabemos, né, que o nosso desfecho, embora tenha uma cara largamente, majoritariamente simétrica, tem uma cauda que não está muito de acordo com a normal. Então, vamos ver, né, ao longo do nosso processo de análise, se a distribuição dos resíduos, né, vai ficando mais bonitinha e mais perto do normal. Luizio, Diga. os alunos estão pedindo para te tentar rodar o gráfico com uma variável que não tenha distribuição normal, só para ver a cara do gráfico. Será que com o IE imputado dá para ver? Tá. O desvio? Isso aí está no bate-papo? Isso, é. Muita tela aqui. Me ajuda, então, no bate-papo, Cauê. Tranquilo. Eu não consigo monitorar mais um negócio aqui. Então, tá, vamos pegar e vamos fazer aqui um P enorme. Opa. Um P enorme. E aí? Na verdade, vamos olhar primeiro, né, a cara do IEM como um histograma. E veja que, né, nesse caso, ele, como quase toda variável que tem a ver com riqueza, né, ele tem um desvio para a direita diferente do Batério, porque a gente tem mais gente pobre e mais ou menos do que gente rica, né? Então, a gente tem lá um desvio para a direita, e quando a gente faz o gráfico normal, a gente vê um desvio bem mais acentuado da diagonal do que a gente viu lá com e aqui o Q enorme, mostrando que eu tenho, nesse caso aqui, tanto desvio nas caudas, né, principalmente, de novo mostrando aqui uma cauda à esquerda mais afastada, porque se eu considerar que a direita está, de repente, mais próxima da distribuição normal, e a minha cauda esquerda que está truncada, né? Então, um desvio aqui maior, distanciamento na cauda da esquerda, mas o gráfico
que seria mais sensível do centro da distribuição, mostra também aqui um desvio. E aí, vamos pegar alguma coisa que a gente espera que seja bem normal, que é um score Z de altura para a idade. E aí a gente tem, quer dizer, uma distribuição que cola bem bonitinho ao longo da diagonal, né? Veja que ainda assim eu tenho um rabinho aqui na esquerda um pouquinho mais afastado, que, de novo, né, vai estar relacionado àquelas crianças que têm um déficit nutricional. Tá bem? Agora, eu queria que vocês não ficassem tímidos para abrir a boca. Eu acho que fica mais fácil, inclusive para mim, a gente conversar e falar do que vocês ficarem colocando coisa no bate-papo, que realmente eu não tenho condição aqui de estar junto com o meu roteiro de comandos e o Stata e coisa, está acompanhando mais uma tela aqui de bate-papo. O Charles tem uma dúvida, Luiz. Então, Quer falar, Charles? Tá. Então, eu perguntei qual que era a diferença do comando pnorm para o qnorm. Eu rodei aqui, os gráficos são parecidos, mas eles assim, mudam em alguma coisa assim. Qual que seria a diferença assim, prática? Então, a diferença é como a transformação do dado e da distribuição normal é feita. Quer dizer, uma coisa é o qnorm pega os quantis da distribuição normal e plota contra os quantis do dado. E o pnorm faz uma transformação usando a fórmula da densidade da distribuição normal e tal. Então, são duas maneiras diferentes de você fazer essa transformação. E como tudo que tem duas alternativas ou mais, é porque nenhuma delas é ideal. Então, é aquela coisa, né? O pnorm vai, vamos dizer, ser mais sensível para desvios da distribuição normal no centro da distribuição, e o qnorm acaba sendo mais sensível na cauda da distribuição. Então, quando você tem uma coisa que é perto da normal, os dois vão dar praticamente igual. Mas quando você tem uma distribuição, como aqui, né? O score Z de altura para a idade, o centro da distribuição está bem tranquilinho. Então, esse gráfico do pnorm parece bem comportado. Agora, se eu olho o qnorm, que é mais sensível a desvios nas caudas, ele vai me mostrar, né, aqui, na cauda da esquerda, que eu tenho uma cauda que é mais leve do que eu esperaria, né? Então, quer dizer, são, né, vamos dizer, duas maneiras diferentes de você olhar a mesma coisa, sendo cada maneira sendo uma coisa um pouco, quer dizer, olhando, quer dizer, com mais detalhe, o centro da distribuição ou as caudas da distribuição. Tá? Então vamos lá. Bom, para eu começar a pensar do ponto de vista de análise, eu quero pensar um pouco em um modelo conceitual. E, para isso, eu esquematizei aqui um modelo
bem simples, que possa guiar essa nossa análise. Então, veja que eu botei sexo separado aqui, porque o sexo é alguma coisa que possivelmente possa estar relacionado com o desenvolvimento infantil. A gente sabe que é comum que a gente observe diferenças entre os meninos e as meninas, em geral, com uma vantagem para as meninas, tanto do ponto de vista de desenvolvimento, como do ponto de vista dos testes de QI mais para frente. E quer dizer, o sexo não vai ser determinante de algumas coisas que estão aqui no meio do caminho, mas pode ser em termos de outras, né? Por exemplo, o sexo pode estar ligado com o melhor ou pior estado nutricional, com mais ou menos estimulação, né? A gente sabe que, por exemplo, a gente aqui no Brasil tende a interagir mais e dar mais atenção para meninas do que para os meninos. Os meninos, em geral, são deixados mais soltos, vão para a rua brincar, não sei o que e tal, e a menina acaba ficando mais próxima, especialmente da mãe, e acaba, né, recebendo uma estimulação cognitiva mais intensa. E por aí vai. Por outro lado, eu não vou colocar aqui no nível 1 junto com riqueza e escolaridade, porque sexo não é uma variável de, vamos dizer, de confusão com relação à riqueza e escolaridade. Então, eu deixei ela meio separada aqui. Aí, nessa primeira camada, nesse primeiro nível de determinação, eu tenho coisas distais do tipo riqueza, né, medida nesse caso aí pelo IEM, o Indicador Econômico Nacional, que é basicamente um score de bens e educação do chefe da família. Depois eu tenho a escolaridade da mãe, que a gente, né, espera que tenha, né, uma correlação razoável com o nível de riqueza da família. Depois, no segundo nível, eu tenho a aglomeração, que é o número de pessoas na casa, a idade gestacional, né, da criança, peso ao nascer. E essas coisas aqui são potencialmente determinadas pelo que está acima, né? Pelo nível de riqueza, pela escolaridade da mãe, né? A gente, né, claramente, o número de pessoas dentro de casa pode estar, né, deve estar relacionado com riqueza. Idade gestacional, peso ao nascer, né, também pode ter a ver com o que está acima, em função de que, frequentemente, tanto idade gestacional como peso ao nascer tem a ver com saúde durante a gestação, cuidado durante a gestação, infecções e tal, que são mais frequentes, né, em mulheres mais pobres. Na sequência, o estado nutricional e a estimulação da criança, que podem estar determinados por tudo isso que vem acima, e o nosso desfecho, então, desenvolvimento infantil. Então, essa é a ideia, né, de um modelo conceitual simples, né? Não me aventurei aqui a fazer um diagrama causal mesmo, completo e tal, mas pelo menos isso aqui serve para guiar a nossa análise em termos de eu estar olhando quais variáveis eu vou começar a explorar, né, em primeiro lugar, e o que vai por último. Algum comentário sobre isso aqui? Alguma ideia diferente? E a chuva que faz vocês ficarem quietinhos assim? Bom, então vamos em frente. Aí... Eu tenho uma, professora, rapidinho. Tu comentou que no primeiro nível ali, o IEM e escolaridades teriam uma boa correlação, né? Isso se aplica quando tu montar um modelo teórico a todos os níveis, ou no caso aí foi uma exceção, assim, mas, por exemplo, a aglomeração, idade gestacional, peso ao nascer, teriam que ter uma boa correlação entre eles também, né?
Não, não necessariamente. Claro, por exemplo, riqueza e escolaridade, a gente sabe que são duas coisas que andam muito juntas. A aglomeração com a idade gestacional com peso ao nascer, né, pode ter alguma associação, mas aonde eu espero, de novo, que exista uma correlação alta é idade gestacional e peso ao nascer. Né? Quer dizer, a idade gestacional, quer dizer, quanto menor a idade gestacional, a criança teve menos tempo de crescer dentro da barriga da mãe, tende a ter um peso ao nascer menor. Né? Então, essas duas também são um par que eu espero uma correlação mais alta. Mas não necessariamente, quer dizer, a definição disso é muito mais no sentido de eu estar definindo, quer dizer, vamos dizer assim, uma cadeia causal, uma sequência de o que causa o que, né? E não necessariamente querendo que cada variável, que cada grupo de variáveis dentro dos níveis tenha uma correlação alta. Era isso aí mesmo. Valeu. Eu tenho uma dúvida também em relação à diferença do modelo teórico para o modelo de análise. Porque no modelo teórico a gente consegue ali colocar as setinhas, né, ver o que está, quais fatores podem influenciar o desfecho ou fatores que podem influenciar outros fatores. E no de análise eu vi em muitos artigos a questão dos níveis, né? Uhum. E aí fiquei em dúvida em como organizar os níveis dentro de um modelo de análise. Assim, uma coisa bem, bem besta mesmo, mas... Mas assim, a pergunta é boa, porque realmente é uma coisa que não é muito clara, entende? Para mim, quer dizer, quando eu penso num modelo conceitual teórico, quer dizer, eu vou, por exemplo, fazer um levantamento de literatura e vou colocar nesse meu modelo tudo aquilo que possa estar relacionado com o meu desfecho e as inter-relações entre esses determinantes. Quando eu passo para um modelo de análise, uma das coisas que acontece é que eu muitas vezes não tenho, né, no meu dado, medida de todos os determinantes que estavam lá no meu modelo teórico. Então, às vezes eu tenho buracos, né, do ponto de vista de medida. Olha, isso aqui não foi medido, então eu não tenho como, né, avaliar isso. E isso até me ajuda depois, na hora de criticar o resultado, dizer, bom, o quanto, né, possivelmente de confundimento residual eu tenho nessa análise. Quem assistiu uma das falas da abertura do congresso lá viu que uma das apresentações era justamente sobre isso, né? O pessoal agora está fazendo uma série de propostas de estratégias para fazer avaliações de quanto de confundimento residual pode ter numa determinada análise. Então, essa é a questão. A outra questão é que a gente montar um modelo, tipo, né, um DAG, em que tenha uma setinha para cada determinante e tudo, isso envolve, né, vamos dizer assim, umas hipóteses mais bem especificadas do que esse modelo que a gente, né, tem usado tradicionalmente e que eu acho que, na verdade, é uma boa prática tentar, dizer, avançar deste modelo, que é meio guarda-chuva, né, para uma coisa tipo um DAG, em que você especifica exatamente quem é que determina o que e tal, e todos esses caminhos. Mas, de qualquer maneira, aqui eu resolvi ficar com uma coisa um pouco mais simples, em que eu simplesmente defino níveis de causalidade, que eu estou dizendo, olha, riqueza, escolaridade, ou seja, essas coisas são mais distais, elas determinam coisas no meio do caminho, do tipo quanta gente tem na casa, a idade gestacional, o peso da criança ao nascer, que, por sua vez, vão determinar o estado nutricional, o quanto essa criança recebe de estimulação, que, por fim, né, determinam o desenvolvimento infantil. E isso é importante porque,
Se nesse processo de análise, ao incluir variáveis de todos os níveis, lá as minhas variáveis distais perdem a significância, quer dizer, eu não vou jogar elas fora do meu modelo, elas vão ficar lá, eu não vou tirar mais depois que elas entraram no nível, porque elas já entraram como determinantes distais. E se, por acaso, elas perdem significância, isso significa que no meu modelo eu tenho, quer dizer, variáveis que são mediadores importantes daquele efeito, de maneira que, quer dizer, o efeito, sei lá, da escolaridade, por exemplo, sumiu porque eu tenho coisas no meio do caminho que, né, mediam, absorvem esse efeito da escolaridade. Então, essa é a ideia geral. Mas, assim, até do ponto de vista, né, de pensar depois nos artigos propriamente ditos e tal, mais e mais as revistas de epidemiologia mesmo, né, têm mais interesse e valorizam mais um artigo que tenha um diagrama causal bem definido. Vale ficar ligado para isso. Bom, então vamos lá. Vamos ver sexo, que é a minha primeira variável aqui da... Eu tenho uma variável no banco lá que é um sexo 1 masculino, 2 feminino, e eu vou criar, na verdade, uma variável indicadora de sexo feminino, que é 1 para as meninas e 0 para os meninos. Tá? É uma coisa mais fácil de interpretar depois, fica mais claro no modelo de quem que eu estou falando com relação, né, a quem. Então, veja que eu tenho aqui um pouquinho mais de meninas nesse banco de dados, mas a diferença não é muito grande, né? Basicamente 48,5 contra 51,5. Depois, o meu indicador de riqueza, nós já vimos a distribuição dele aí agora há pouco, né? Ele varia, vejam bem, de 43 a 1.066, uma média de 434, né? A média está por aqui assim, e como toda boa variável que indica riqueza, ela com um desvio à direita, mostrando que tem um número menor de pessoas na população que tem um score maior, ou seja, são mais ricas. Então, já tem uma ideia, né, de como é que se comporta esse meu indicador aqui de riqueza. E a escolaridade da mãe, que é a terceira variável desse primeiro bloco de, né, preditores que eu vou trabalhar, também varia de 0 anos de escola até 17 anos. O histograma mostra, como esperado, né, que eu tenho alguns picos aqui, no 5, no 8, no 12, que são, né, os anos de conclusão de determinados, né, níveis. Quer dizer, o 8 do primeiro grau, o 12 do segundo grau, e depois, veja, né, um número pequeno aqui de crianças cujas mães, né, chegaram a cursar alguma coisa ou completar o ensino superior. Então, desculpa, professor, pode repetir a categorização que você sugeriu de ensino básico, médio e superior? eu não estava sugerindo até uma categorização, a gente, acho que depois até eu vou fazer. Mas o que eu estou falando é desses picos que a gente tem aqui. Deixa eu até fazer. Você sugere que a gente olhe esses picos para tentar uma categorização quando for o caso? Não é a questão tanto de olhar os picos para categorizar. Eu estou só interpretando os picos no sentido de que a gente tem, né, esse número maior de gente no 5, no 8 e no 12,
porque são justamente, né, os anos, quer dizer, o 5 nem tanto, né? O 5 não é bem conclusão de coisa nenhuma, mas principalmente o 8 e o 12, que é concluir o primeiro grau, e o 12 concluir o segundo grau. Só para a gente interpretar, quer dizer, por que que a gente tem esses picos aqui, né? Por que que, de repente, tem um valor lá que dá um pulo. Então, porque eu acho assim, é super importante quando a gente está fazendo uma análise que a gente olhe, né, as variáveis, olhe os dados, entenda o que a gente tem aqui, para não ficar depois fazendo bobagem na hora de ajustar o modelo e nem se deu conta, pois é, nem me dei conta que faltava, né, um monte de informação para determinadas variáveis. Veja que a gente tem aqui, né, variáveis até agora, com 387 observações, 387, 382, ou seja, tem um pouco de falta de informação aqui, não são muitos, mas 5 mães, né, 5, a gente não tem informação sobre a escolaridade delas. E esse tipo de coisa é super importante na hora de fazer uma análise conjunta, né? Bom, na sequência eu vou olhar qual é a correlação que existe entre essas 3 variáveis. Aliás, 2, né, variáveis, o IEM e a escolaridade da mãe, com o score de desenvolvimento. Então, veja que eu tenho aqui correlações, na verdade, muito parecidas, né? 0,29, 0,30 entre o IEM e a escolaridade com o BATEC, e uma correlação de 0,65 entre o IEM e a escolaridade. Que é uma coisa esperada, né? A gente sabe que a maior escolaridade está associada com maior renda e vice-versa, essas coisas do ponto de vista temporal, né? É uma coisa que, em geral, quer dizer, famílias mais ricas, os filhos vão ter maior escolaridade e, na hora que casam e têm filhos, vão ter um nível de riqueza mais alto do que o resto. E essa é a velha história vamos dizer, desse comportamento, né, intergeracional da riqueza. Bom, então, agora, o que eu preciso fazer? Bom, eu tenho algumas variáveis e eu vou pensar, bom, de que maneira eu vou incorporar essas variáveis no meu modelo? Eu já tenho ideia de quem elas são, de que cara de distribuição elas têm. Então, eu vou... Bom, do ponto de vista do IEM, eu pensei, além do IEM, na escala que ele veio, eu pensei em fazer 2 coisas. Um é calcular o log do IEM. Por quê? A ideia é que, ao olhar a riqueza, né, quer dizer, se eu olho a riqueza com um efeito linear, eu estou dizendo que cada acréscimo no meu score vai representar um aumento sempre igual no score do Batéria. Mas acontece que nem sempre isso é verdade, né? E eu acho que a riqueza é um exemplo típico disso. Quer dizer, você vai aumentando a riqueza, né? Isso se reflete numa melhora do desenvolvimento por conta de melhores condições dentro de casa, maior estimulação, né? Vai para uma pré-escola melhor. Mas chega uma hora que mais dinheiro não vai fazer diferença disso, né? Se eu, em vez de ganhar 20 mil reais por mês, eu ganho 100 mil reais por mês, eu não espero que isso faça uma diferença muito grande. Então, o log, né, tem esse efeito na hora que eu faço uma transformação, em que, quer dizer, o log lá na ponta de uma variável, ou seja, um aumento, né, na variável lá em cima no log, vai representar uma diferença menor do que nos valores mais baixos da distribuição. E a outra coisa que a gente costuma fazer com muita frequência é categorizar, né? Então, eu peguei o IEM e dividi em 5 quintis, né? Usando esse comando aqui. Peguei o IEM e
cortei em 5 fatias de igual tamanho. Entendido? E agora, então, eu vou pegar... Diga. Não, só falei entendido. Tá bom. Então, agora eu vou pegar essas 3 alternativas do IEM e vou ajustar modelos de regressão para ver o que acontece. Então, aqui eu tenho, usando o IEM na escala original. Eu tenho aqui um coeficiente positivo, né, pequenininho, porque eu estou usando aqui o IEM na escala original, então um ponto do IEM causa um aumento positivo, mas pequeno no score, 0,007, aquelas coisas que a gente já comentou, né? Eu poderia pegar e dividir a variável, sei lá, por 100 e dizer, olha, cada aumento de 100 pontos do IEM vai aumentar em 0,7 o score do Batelli. Um P, né, bem pequenininho, aqui, 0. Um R quadrado de 0,085, ou seja, 8,5% de variabilidade explicada, ou ajustado, 8,3%. E eu tenho aqui, então, o critério de informação do ACAIC e do BASE 2330. Vamos olhar aqui o AIC. Bom, aí depois eu tenho a regressão com o log do IEM. De novo, eu tenho altamente significante, agora eu tenho um coeficiente aqui que é 2,9, né? Mais difícil de interpretar, porque agora eu tenho assim, cada ponto no log do IEM, que eu não sei lá bem o que é, né? Aumenta o score do Batelli em 2,9. E do ponto de vista de ajuste, eu tenho aqui um R quadrado de 8,6%, praticamente igual ao que eu observei lá com o IEM na sua forma original. Professor, Diga. uma dúvida. Ali, quando o senhor mostrou, né, lá no gráfico, no gráfico de scatter plot, quando a gente vê contínuo o IEM, que chega a certo ponto que a gente tem um efeito platô ali, né, do efeito de renda sobre o desenvolvimento, no caso o BDI, né? Se a gente, quando a gente for estratificar, né, usando ali por quintis, seria interessante dar uma olhadinha para ver se esse último quintil ele consegue pegar o momento em que começa o efeito platô da renda, porque aí a gente vê que, obviamente, tem um efeito ali nas pessoas que têm uma renda a certo ponto, como o senhor deu exemplo ali de R$20.000, e a partir dali não tem muita diferença. Se não seria interessante que a gente conseguisse pegar esse último quintil, pelo menos, com umas pessoas que, a partir desse momento do efeito platô, porque ali a gente sabe que tem um efeito claro, mas a partir dali a gente não vai ver mais efeito nenhum. Então, isso pode ser feito tanto do ponto de vista, quer dizer, de eu tentar ajustar um modelo contínuo, né, que tente refletir isso, e depois até na estatística 4 nós vamos ver, né, estratégias de ajuste de modelo usando polinômios fracionais e tal, que nos dá uma gama muito maior de alternativas. Mas eu também posso fazer isso, né, categorizando. A gente pode fazer isso aqui agora. Quer dizer, em vez de eu usar, por exemplo, quintis, né, dividir a minha amostra em 5 grupos, eu posso pegar e dividir em 10 grupos e ver se eu consigo detectar esse tal platô. Bom, mas vamos só, assim, terminando aqui do log. Então, veja que eu, ao transformar o log do IEM, eu não ganhei praticamente nada do ponto de vista de qualidade de ajuste, né? O meu AIC de 2.330 aqui continuou 2.330 aqui, né? Mudou lá nos decimais. Então, quer dizer, é um modelo mais complicado no sentido de interpretar e não me trouxe nenhuma grande vantagem do ponto de vista de qualidade de ajuste, de qualidade de explicação disso. Quando eu uso os quintis, bom, eu, né, tenho
um R quadrado, que agora pulou para 10,13, então agora eu tive um aumento bom do R quadrado. O meu AIC diminuiu, a diminuição não é espantosa, mas diminuiu um pouco, 2.328. E eu tenho aqui, então, os coeficientes em que eu vejo que do quintil 1 para o quintil 2 tem diferença praticamente nenhuma, né? O intervalo de confiança aqui é gigante, incluindo o zero. Ou seja, esse resultado aqui está me sugerindo, né, que até diferente daquilo que a gente estava dizendo antes, o que não tem diferença aqui é do primeiro para o segundo quintil. Depois, o terceiro quintil para o primeiro, eu tenho 3 pontos a mais de score. Do quarto para o primeiro, 3,5. Ou seja, do terceiro para o quarto, eu ganhei, né, basicamente meio ponto. E do quarto para o quinto, eu tenho um aumento de 1 ponto. Então, veja que o que os quintis estão me mostrando é que essa coisa não é, né, tão bonitinha quanto eu imaginava. Quer dizer, eu ganhei muito pouco do primeiro para o segundo quintil. Depois, do segundo para o terceiro, se a gente usar ali o 0,93, eu ganhei 2 pontos. Depois eu ganho meio ponto. Depois eu ganho 1 ponto. E, de qualquer maneira, quer dizer, este modelo aqui, pelos indicadores, né, do AIC, do R quadrado e tudo, mesmo o R quadrado ajustado, né, 9,4, quer dizer, bem maior do que o 8,4 dos modelos anteriores. Então, assim, olha, esse modelo aqui, em quintis, é o que está ajustando melhor para mim. A gente pode pegar e fazer... deixa eu pegar aqui o comando dos quintis para fazer agora descis. O que acontece quando eu faço descis? Eu vou diminuir, né, o número de indivíduos em cada grupo. E com isso, eu também vou ter menos precisão, né? Por outro lado, eu tenho uma ideia, né, do que está acontecendo de uma maneira mais fina, né, entre esses grupos. Então, eu olho aqui agora, veja que o meu R quadrado 10,9, 11, é um pouquinho melhor do que o bruto aqui dos quintis, mas o R quadrado ajustado diminui, porque eu adicionei agora mais 5 parâmetros, né? Então, eu tinha 4 parâmetros no modelo com quintis, com R quadrado ajustado de 9,4. Aqui eu botei mais 5 parâmetros, aumentou um pouquinho só o R quadrado bruto, e o ajustado acaba caindo, porque eu estou descontando, né, a adição de novos parâmetros. E aqui o que acontece? Eu começo a ver uma certa instabilidade também, né? Aumentou meio ponto aqui do primeiro para o segundo quintil, depois aumentou 1 ponto e qualquer coisa, aqui desceu, né? Do primeiro para o segundo desceu, aqui aumentou 1, qualquer coisinha. Aqui aumentou, quer dizer, na verdade o acréscimo aqui é menor até, né? Então esse quarto desceu é pior do que o terceiro. E eu fico vendo aqui, né? Um sobe e desce, e de uma certa forma, aqui na ponta lá, né, da direita dos mais ricos que a gente estava querendo ver, veja que do 8º para o 9º desceu, o efeito vai de 13,2 para 4,3, ou seja, eu tenho um aumento de pouco mais de 1 ponto aqui, e de 9 para 10, um aumento de mais ou menos meio ponto. Então, veja, né, é aquela coisa, eu quero entender o ajuste fino disso,
Mas aí, quando eu vou estratificando e fazendo grupos cada vez menores, né, eu começo a ter muita instabilidade nas estimativas e começo a ter esse tipo de coisa aqui, que o meu efeito sobe e desce, e já não fica muito claro, né, o que está acontecendo. Com esse tamanho de amostra, parece que a análise em quintis é a que funciona melhor ainda, né, para nós. Professor, eu tenho uma dúvida. É bem simples ela. Quando a gente vai caracterizar a amostra, né, a gente utiliza uma forma de variável, né? E aí pode ser o IEM quintis, no caso, assim, se eu quiser caracterizar, né? Mas quando eu vou colocar no modelo e eu vejo que o IEM quintis não é a melhor forma de variável para colocar no modelo, como que eu faço isso? Porque eu caracterizei a minha amostra em quintis, usei uma variável em quintis, né? E aí, quando eu fui fazer o modelo, eu vi que quintis não era a melhor forma, era contínua, por exemplo. E aí eu vou colocar esse em quintis no meu modelo, e como que eu vou colocar, apresentar ele em tabela depois? Isso fica... Mas aí que tá, eu acho que a análise descritiva que você apresenta no começo, ela vai estar muito ligada com o que você vai usar na tua análise. Quer dizer, se no fim das contas você chegou à conclusão de que o IEM quintis é o que mais interessa, você pode usar o IEM quintis na análise descritiva. Apesar de que usar quintis em análise descritiva é um negócio meio redundante, porque como você dividiu, né, aquela variável contínua em 5 grupos iguais, você vai colocar lá na tabela que o quintil 1 tem 20% da amostra, o quintil 2 tem 20% da amostra, com pequenas variações. Não informa muito, né? Nesse caso, talvez seja mais negócio você informar realmente a média e o desvio padrão de uma variável assim. Então, esse é um processo, né? Essa coisa de você montar e articular um artigo com as tabelas descritivas e depois de resultado e tudo, é todo um trabalho, né, artesanal de fazer aquilo que seja o mais informativo para o leitor. Bom, seguindo aqui, eu vou olhar... Luizio, Oi. tem uma pergunta no chat aqui, Ah. da Júlia. Quando for apresentar num artigo, escreva que foi escolhido de tal forma, por exemplo, quintil, pois apresentou melhor qualidade de ajuste. Sim, isso é uma coisa importante, de que você, né, para essas variáveis que passaram por esse tipo de avaliação, você dizer, olha, né, para a variável tal, a gente explorou, né, em quintil, contínua, não sei o quê. E o quintil foi aquilo que se mostrou melhor e tal. E isso vai sendo explicado, né, para cada variável que passou por esse tipo de avaliação, de exploração, né, de quais alternativas funcionam melhor. Eu acho que isso é uma coisa que é importante e que mostra, né, que, quer dizer, foi uma análise feita com penso, né? E não aquela coisa que eu lembro uma vez que eu recebi tempos que eu era editor lá da revista de saúde pública, que chegou lá um artigo para mim de um sujeito, inclusive, muito conhecido e respeitado na área, e ele tinha todas as variáveis dele, do desfecho aos preditores, todas elas dicotomizadas. Então, riqueza era rico e pobre. Escolaridade era escolaridade baixa, escolaridade alta. Peso ao nascer era peso baixo, peso alto. Quer dizer, peso normal. E por aí, eu olhei aquilo e pensei, como? Quer dizer, por que fazer isso, né? Quer dizer, será que não tem informação nenhuma, né, no meio do caminho entre quem é pobre e quem é rico, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa importante da gente explorar. Né? Se puder adicionar uma coisa, Luiz. Claro. E tem também, né, Júlia, mas na verdade, assim, o que pode acontecer?
digamos que tu estejas analisando o IMC, né, como uma variável preditora. E aí tu pode usar, por exemplo, o IMC contínuo ou o IMC dividido naquelas pontos de corte, né, aqueles pontos de corte clássicos que já são bem definidos na literatura. Nesse caso, tu até pode rodar um modelo contínuo e tentar achar os melhores pontos de corte, e aí tu pode encontrar pontos de corte diferentes daqueles pontos de corte clássicos, né? Só que aí, nesse caso, vai ser muito difícil de tu justificar no artigo que, bom, tu fez uma análise e aí tu viu que fatiando lá no, vamos dizer, no 28, foi a que apresentou a melhor qualidade de ajuste, sabe? Aí já é mais difícil de justificar, porque, bom, a literatura tem esses pontos de corte clássicos já bem definidos, né? Então não adiantaria tu justificar um novo ponto de corte, a não ser que tu tenha um bom embasamento teórico demonstrando que sim, né? Talvez o ponto de corte antigo esteja errado, e aí tu propõe um novo ponto de corte, né? Então, assim, em variáveis que não têm pontos de corte bem definidos, por exemplo, o IEM, que a gente está falando aqui, aí sim, aí tu pode explorar de várias maneiras diferentes, né? Mas em variáveis que já são bem definidas na literatura, aí já fica bem mais difícil tu justificar uma coisa dessa. Aí ou tu usa ela contínua, né? Que é tranquilo, ou se não, tu usa aqueles pontos de corte que já estão bem definidos. Pois às vezes é difícil fugir, né, Cauane, dos pontos de corte bem definidos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que às vezes é uma prova de coragem do epidemiologista, né? De dizer, bom, talvez eu dividir essa amostra em, sei lá, normal, sobrepeso e obesidade, vai me dizer alguma coisa, mas eu quero saber alguma coisa mais além disso, né? Então, explorar outras formas, né, de olhar essa variável pode trazer, né, um entendimento e uma percepção adicional. Bom, a escolaridade da mãe, a gente tem a escolaridade em anos e eu categorizei essa variável em 4 grupos. Então, de 0 a 4 anos de escola, 5 a 8, 9 a 11, 12 ou mais. Agora sim, usando aquela coisa que para vocês nem deve fazer muito sentido, mas lá nos anos de muitos atrás, quer dizer, a gente tinha lá, né, a escola primária, que era até o 4º ano, depois tinha o ginásio, né, do 5º ao 8º, depois o colegial, né, de 9, 10 e 11 anos de escola, e depois, para cima de 12, já era um nível superior, né? Então, eu dividi usando esses pontos aqui, que são bem tradicionais, e a gente vê que tem pouca gente aqui com escolaridade abaixo de 5 anos, e muito pouca gente também com 12 anos ou mais, né? Então, tenho aqui os 4 grupos, e vamos ver o que acontece quando a gente ajusta a escolaridade em anos, ou seja, um efeito linear de escolaridade, ou seja, cada ano de escolaridade a mais representando, está aqui no primeiro bloco, né? Cada ano de escolaridade a mais representando 0,45 pontos a mais no score de desenvolvimento, com um R² aqui de 9,17. 2.300 de AIC, e quando eu uso a variável categorizada, o que a gente tem? 8,4 de R². Como tem mais parâmetros, fica pior ainda do ponto de vista do R² ajustado, e um AIC mais alto, né? 2.308. Então,
sugerindo o quê? O que é melhor aqui? Idade não, escola em anos ou escola categorizada? O povo continua martelando nesse chat. Foi só uma pergunta pontual ali. Tá, então vamos primeiro responder aqui da escolaridade. Qual foi o melhor ajuste? Parece que a escolaridade categorizada ficou melhor, mas eu não estou conseguindo enxergar bem o critério de Acaic, pelo menos na minha visão. Acho que é contínuo. Que o AI que é menor Eu e o também não estou R é conseguindo maior. ver se é um 6 ou um 8 ali. Agora sim. Vocês não reclamam, é letrinha, né? Então, veja, nós temos aqui o R quadrado bruto, 9,17 para a escolaridade em anos, 8,4, 8,41 para a escolaridade categorizada. Né? Isso cai um pouquinho para 8,9 na ajustada, 7,6 no R quadrado ajustado para categorizado. O AIC aqui 2.300, aqui 2.308, ou seja, tudo indicando que a escolaridade em anos, né, funciona melhor no ajuste do que a escolaridade categorizada. A Larissa perguntou teste de tendência, né? O que a gente chama de teste de tendência linear é justamente quando a gente olha a variável contínua na sua escala original, né? Então, aqui eu estou, com este modelo aqui, fazendo esse ajuste, quer dizer, o teste, vamos dizer, de tendência linear do IEM é esse modelo aqui, quer dizer, com um P de 0. Acho que eu estava olhando errado, então, porque geralmente estava testando tendência como uma variável categórica sem o I ponto. Né? Também pode ser, se você tem uma variável categórica, originalmente categórica, e você quer fazer um teste de tendência linear, dá para fazer isso também. Quer dizer, aí você faz um teste de tendência linear, né, daquela variável categorizada, tirando o I ponto, tá certo também. Bom, vamos lá. Onde é que eu estava? Ah, sim, agora vamos lá. Vou fazer o ajuste do modelo nível 1, tudo junto agora. Então, o que nós temos? Olhando aqui no meu modelo de maneira geral, um N de 382, então eu estou perdendo aí 5 observações por conta, basicamente, da escolaridade da mãe, né? O meu R quadrado, com todo mundo junto, aumentou um pouco, foi para 12,9%, o ajustado 11,5%, e vamos ver o que acontece aqui com cada variável. Sexo, o coeficiente é positivo, ou seja, indicando que as meninas, né, têm, em média, 0,7 mais do que o score dos meninos, mas se a gente olhar aqui na significância, nós estamos aqui num P de 0,15. Ou seja, não
significante se a gente pensar no nível de 5%. O IEM, eu tenho aqui o resultado, então, olha. Comparando, né, cada quintil com o mais pobre, 0,4 de aumento aqui, 2,3 de aumento aqui, 2,5 aqui, praticamente 2,5 aqui de novo. Então, veja que na hora que eu ajustei para sexo, mas principalmente para a escolaridade da mãe, né, apareceu aqui aquela coisa que a gente estava discutindo, né, de que do quintil 4 para o 5, praticamente não tem efeito mais riqueza. E a escolaridade da mãe, que no modelo bruto tinha lá um coeficiente de 0,45, né, cai na hora que eu ajusto para a riqueza, para 0,29, indicando agora que cada ano a mais de escolaridade da mãe aumenta 0,29 no score de desenvolvimento. Um P de 0,2. Diga. Pode ser meio erro de interpretação minha, mas assim, quando tu ajusta para riqueza e escolaridade, tipo, ajusta riqueza para escolaridade e escolaridade para riqueza, não é natural que diminua, porque são mediadores do outro? Então, o que a gente está supondo nesse modelo aqui é que eles não são mediadores um do outro. Eu estou supondo aqui que existe um efeito de confusão, né? Tá. É que, quer dizer, numa lógica desses modelos, quando eu ajusto juntas as variáveis de um determinado nível, eu estou supondo e que isso são variáveis de confusão. Quer dizer, que eles são, quer dizer, causas comuns do desenvolvimento infantil. Tá. Então, e agora aqui, né, do IEM, eu fiz um teste aqui embaixo, conjunto dos 4 coeficientes, né, do IEM, para a gente ter um valor P do IEM como um todo, né? Então, tem um P aqui de 0,005, que é, vamos dizer, na hora que eu fosse relatar isso numa tabela do artigo, o P do IEM é esse P que aparece aqui desse teste quando eu testo, né, os 4 coeficientes iguais a 0 ao mesmo tempo. O que aparece aqui na tabela é o teste de cada um individualmente, né? Cada coeficiente isolado tem esse P aqui, tá? O IEM como um todo. Eu vou relatar como esse teste conjunto aqui dos 4 coeficientes sendo iguais a 0 ao mesmo tempo. Tá bom? Então, veja que nesse momento o que eu estou vendo aqui é que o sexo da criança é que não tem significância ao nível de 5%, mas eu resolvi manter essa variável no modelo. É comum que se mantenha variáveis no modelo como possíveis, né, variáveis de confusão, com algum efeito residual de confusão, quando o P está abaixo de 0,20. Então, eu vou deixar o sexo da criança aí quando a gente chegar na próxima rodada. Bom, o que aconteceu com os resíduos desse modelo? Então, eu uso o comando predict aqui para calcular os resíduos. Os resíduos do modelo têm uma cara muito parecida com a distribuição original do desfecho. E se eu olhar, né, os gráficos lá, o P-norme e o Q-norme, eu vou continuar com coisas, né, mais ou menos próximas do que eu tinha antes. Na verdade, aqui parece que até melhorou um pouquinho, pode ser até uma questão de escala. Tem um ponto aqui, né, bem destacado, que ficou um resíduo bem grande, bem distanciado do resto. Isso aí até depois, né, num processo final, mais aprofundado de avaliação, a gente pode ir lá olhar e ver quem é que são, né, essas observações que têm resíduos muito grandes.
Bom, então vamos lá. Nível 2. Como é que nós temos aqui? Número de pessoas, eu tenho 384 observações. O algo Alex, que é uma medida de idade gestacional, é um nome estranho para essa variável aí, porque era o algoritmo do Alexander, que é um cara que tem um artigo importante sobre idade gestacional. 386 observações, peso ao nascer tem para todo mundo 387. Número de pessoas varia de 2 pessoas na casa até 14. Idade gestacional vai de 29 a 44. E o peso ao nascer de 1.130 a 4.520. Então, uma variação grande aí, né? Tanto de idade gestacional como de peso ao nascer. Crianças, né, bem prematuras aí com 29 semanas. Correlação do score de desenvolvimento com o número de pessoas, uma correlação negativa, como esperado. Quanto mais gente na casa, quanto mais aglomeração, diminui o score de desenvolvimento. E uma correlação da idade gestacional, perto de 0,10, e do peso ao nascer, 0,17. Então, veja, correlações mais baixas de saída do que a gente observou com a escolaridade e com o IEM. E a correlação entre o peso ao nascer e a idade gestacional, 0,34. Correlação mais baixa do que a gente observou entre riqueza e escolaridade lá no nível 1. Então, já temos um panorama aqui de quais são as variáveis que nós temos nesse nível. Bom, eu já gerei aqui uma variável de peso ao nascer ao quadrado, porque eu quero testar de uma maneira um pouco diferente se a relação de peso ao nascer com o desenvolvimento, né, ela não é linear e, de repente, tem um comportamento que é mais perto de uma parábola, né, de uma associação quadrática. Então, eu vou olhar aqui como é que fica isso em relação ao peso ao nascer. Então, aqui eu tenho a análise do peso ao nascer com o desenvolvimento, né? Vamos dizer, o efeito, vamos dizer, linear do peso ao nascer. Eu tenho um R quadrado aqui de 2,9, né? Bem mais baixo do que a gente estava vendo antes, com um P de 0,001. O AIC 2.353. Quando eu incluo o peso ao nascer ao quadrado no modelo, o meu R quadrado aumenta de 2,9 para 13,7. O ajustado vai de 2,6 para 13,2. E o meu AIC, o que aconteceu? Caiu de 2.353,5 para 2.352,2. Caiu um pouquinho. Sugerindo que incluir o termo quadrático no modelo melhora um pouco esse ajuste. Então, sugerindo que, quer dizer, o efeito do peso ao nascer não é exatamente linear. Como é que a gente pode ver como é que ficou essa relação do peso ao nascer com o score de desenvolvimento quando eu incluí o termo quadrático? Alguma ideia?
Não? Que tal se a gente calcular o valor predito desse modelo? E fizer um gráfico em que a gente mostra o valor predito em relação ao peso ao nascer. Então, quando eu pego os valores preditos no modelo que tem, né, só essa variável aí, peso ao nascer e peso ao nascer ao quadrado, gero o gráfico do valor predito contra o peso ao nascer, está aí. O que o meu modelo está dizendo que é o efeito do peso ao nascer sobre o desenvolvimento. Então, veja que eu tenho um aumento quase linear aqui, mais ou menos até os 3 quilos. E, a partir daqui, essa curva vai horizontalizando, né? O efeito, conforme aumenta o peso, já aumenta muito pouco o score de desenvolvimento. E, nesse modelo quadrático, chega a sugerir até que cai um pouquinho lá num peso muito alto. Tem que tomar um pouco de cuidado para interpretar esse tipo de relação, porque como eu estou forçando aqui um modelo que é quadrático, o modelo quadrático é uma parábola, a parábola sobe e desce. Então, essa ponta aí, quer dizer, pode significar simplesmente que o desenvolvimento não melhora mais, não quer dizer necessariamente que o desenvolvimento piora numa criança que nasceu muito grande. É sempre difícil de interpretar o que acontece no extremo, né, dos valores observados que a gente tem de um preditor. Tá? Então, veja, ao ajustar um modelo quadrático, né, o que eu estou dizendo é isso, é que o desenvolvimento aumenta com o peso ao nascer até um determinado ponto e daqui a pouco estabiliza. Tá? Para a idade gestacional, eu gerei aqui um indicador de prematuridade. Então, minha variável premate aqui é a idade gestacional menor do que 37. E eu ajusto os dois modelos, com prematuridade, com R quadrado de 1,5, e a variável original de idade gestacional contínua, que me dá um R quadrado de 0,99, praticamente 1. Né? Então, em termos do AIC 2.343 aqui, 2.345 lá, sugerindo que, neste caso aqui, a variável de idade gestacional dicotomizada funciona melhor do que a variável contínua. Eu não testei outras coisas, não nós vamos passar aqui a manhã inteira só brincando com todas as possibilidades. Isso tudo assim, né? Como o Cauane estava dizendo lá, o IMC tem algumas categorias, né, já consagradas. Aqui, idade gestacional é o caso de prematuro, né, abaixo de 37. Então, comparei idade gestacional contínua com prematuridade. Poderia pensar em outras coisas, poderia usar, né, uma categorização com mais grupos e tal, mas para efeitos aqui do nosso exercício, tá bom. E o indicador de prematuridade funcionou um pouquinho melhor do que o indicador de idade gestacional contínua. Então, vamos ajustar o nosso modelo
que vai ter as variáveis do nível 1, lá, eu não vou tirar essas variáveis do ajuste, e as variáveis do nível 2, que eu estou agora explorando, estudando. Bom, o sexo feminino continua lá sem estar significante, né? Não mudou muita coisa o coeficiente. O ien continua aqui, também não mudou grande coisa. A escolaridade da mãe até diminuiu um pouquinho mais o coeficiente, a 0,29, né? Passou para 0,20. E aí, o que que nós temos aqui? Número de pessoas na casa, que eu não cheguei a fazer nenhuma brincadeira de recategorização, nem nada, coloquei como variável contínua. E isso está me dizendo o quê? Que cada pessoa a mais na casa reduz o score de desenvolvimento em 0,32. E eu tenho aqui, né, um valor P que é um pouquinho abaixo dos 5%. Prematuridade. Quem é que me ajuda a interpretar? Aparentemente, a prematuridade não foi significante, né? Então, o coeficiente está dizendo o quê? O coeficiente diz que está negativamente relacionado com o BDI. Ou seja, a prematuridade, que era uma variável binária 1, né? Ela... Nossa, agora com o sinal negativo eu me confundo toda. Tem que pensar um pouco mais. Então, Ser criança... prematuro diminui em 0,53 o score de desenvolvimento. Isso mesmo. Então, eu tenho criança prematura comparada com as de idade gestacional a termo, né? Tem, em média, meio ponto a menos no score do desenvolvimento. Só que, né, essa diferença entre esses dois grupos, pelo valor P que está aqui, de praticamente 0,5, né, não quer dizer nada. Ou seja, a gente olha aqui o intervalo de confiança, vai de -2 a quase 1, né, um intervalo que é compatível com desvantagem com vantagem, ou seja, a prematuridade aqui não está sendo importante nesse modelo. O peso ao nascer, que usa dois termos, continua aqui com uns coeficientes malucos, né? Porque é difícil de interpretar especialmente o termo ao quadrado, né? E como o peso ao nascer, além de tudo, está em gramas, quer dizer, 1 grama a mais de peso ao nascer tem um impacto, né, muito pequeno no score de desenvolvimento, que afinal das contas 1 grama não é nada. Não, o ideal disso aqui seria a gente mudar um pouco a escala dessa variável do ponto de vista de interpretação. Bom, o que eu fiz na sequência? Eu peguei, já que a prematuridade não é nem de longe significante, tirei a prematuridade do modelo e fiquei aqui com este modelo, que seria, vamos dizer, o modelo final do nível 2, em que eu tenho o sexo, o ien, a escolaridade da mãe, né, significante em nível aí de 0,03, o número de pessoas, menos 0,34, e o peso ao nascer com esses coeficientes meio esquisitos aqui, mas que a gente já tem uma ideia, né, de qual é esse efeito. Quer dizer, aumenta o desenvolvimento com o peso ao nascer até um determinado ponto em que estabiliza. E aqui, para eu poder falar, olha, como é que está a significância do peso ao nascer, né, representado nesse modelo por um termo linear e um quadrático, tenho aqui o P, que não mudou muito, né, da análise bruta, 0,0045. Tá bom? Perguntas, dúvidas?
Professor, esse peso ao nascer ao quadrado é uma transformação da variável, né? Está lá dentro das transformações que eu faço o modelo quadrático. Eu tenho um pouco de dificuldade nela, e por que eu fiz isso nela e não fiz em outras? Quando é que eu penso em fazer isso? Então, na verdade, quer dizer, essa demonstração aqui envolve um certo grau de arbitrariedade, né? Lá no IEM, por exemplo, que eu estava suspeitando de uma não linearidade na relação, eu fiz o log do IEM e não usei um modelo quadrático. Poderia também ter comparado o IEM linear, o log do IEM e o IEM numa forma quadrática. Então, assim, eu, na verdade, fui jogando um pouco com essas alternativas em diferentes momentos, para a gente não ficar com uma coisa que ficasse muito cheia de alternativas e que demorasse muito tempo. Mas você tem razão, eu poderia, quer dizer, com outras variáveis contínuas, eu poderia ter explorado o log e o quadrado para todas elas. Bom, eu agora, então, calculei os resíduos desse modelo agora, que inclui mais variáveis, está aí o histograma dos resíduos. O que vocês acham? Mudou alguma coisa ou não? Ninguém acha nada, pelo visto. Peraí, Luiz, que no chat aqui o pessoal ainda está em dúvida com relação ao termo quadrático. Dizendo que não tem o clique ainda para identificar quando colocar o termo quadrático. Gente, na verdade, assim, é bem esse exercício que a Luiz está conduzindo com vocês, tá? O primeiro passo para a gente ver as variáveis é, por exemplo, ver a distribuição delas, né? E como elas se relacionam com o nosso desfecho. Então, quando a gente roda, por exemplo, um scatter plot ali, né? Uma variável, por exemplo, o peso ao nascer com o BDI, a gente vai ver que talvez aquela nuvem de pontos não seja linear, né? Então, a nuvem de pontos ela não se comporta de maneira linear, assim. E lá, na verdade, ela sobe um pouquinho e ela vai descendo, vai ficando um platô lá no final, né? Então, é mais ou menos esse exercício que vocês têm que fazer para tentar identificar quando colocar um termo quadrático, tá? E se vocês não colocarem um termo quadrático, pensem que o peso ao nascer vai ser uma reta, né? Porque só tem um valor. Não é uma regressão linear convencional, vai ser uma reta. Só que a nuvem de pontos de vocês não está mostrando isso. Não está mostrando que é uma reta. Na verdade, ele está mostrando que no início pode até ser uma reta, mas quando está chegando lá nos valores mais altos de BDI, essa nuvem de pontos começa a ficar mais horizontalizada, né? Mais um platô mesmo. Então, vocês têm que tentar ajustar, né, para essa diferença de relação ao longo dos valores de PDI, né? Então, por isso que aí vocês começam a colocar um termo quadrático, que vocês, aí, ao invés de ajustar uma reta, vocês vão começar a ajustar uma parábola. Lembra que eu conversei com vocês lá na última aula, que, na verdade, colocar um termo quadrático num modelo de regressão é bem parecido com aquilo que a gente fazia lá no ensino médio nas equações de segundo grau, né? Quando a gente coloca lá o elevado ao quadrado, a gente começa a ter umas parábolas, né, nas equações de segundo grau, né? Então, é mais ou menos essa lógica que a gente tem que pensar, tá? Então, o Tauri estava falando num scatter plot, né? O problema de a gente fazer só um gráfico de pontos é que a gente olha um negócio que é uma bagunça de pontos, né? Agora, esse comando low-s,
que gera um gráfico, né, uma linha, que é um alisamento do que eu estou vendo dos pontos, né, ao longo do preditor, ele nos ajuda, né, a ter uma ideia de como é que é essa relação. Então, nesse caso aqui do peso ao nascer, o que a gente está vendo, né? Está subindo aqui e depois praticamente horizontaliza. E veja que nesse gráfico aqui horizontaliza perto do 3000, né? Que foi mais ou menos o que a gente observou lá no modelo quadrático. Então, essa é uma outra alternativa de eu olhar o que está acontecendo numa relação entre duas variáveis contínuas, né? E isso a gente pode fazer para botar aqui a escolaridade da mãe. Tem mais ou menos a mesma coisa. Agora, veja que, né, é interessante que na escolaridade da mãe dá a impressão realmente que eu tenho um aumento mais ou menos linear aqui, né? Talvez suavemente uma coisa mais horizontal, aumenta um pouquinho, horizontaliza, mas é bem sutil o movimento, né? Quer dizer, sugere aqui menos, né, uma relação encurvada do que no caso do peso ao nascer. Eu sei que vocês olham para isso tudo e dizem, poxa, não estou vendo nada. Mas isso daí é com a prática, né? A gente vai fazendo, vai olhando, vai explorando, e por isso que é importante quando vocês estão fazendo esses exercícios de análise e depois, daqui a pouco, vão estar trabalhando na análise dos dados de vocês, né? Do mestrado, do doutorado, não ficar amarrado, né? Naquelas receitinhas de bolo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É importante explorar o dado, é importante olhar o que está acontecendo, é importante, né, tentar usar essas estratégias para ver, né, como é que as variáveis se relacionam. Então, tá, vamos ver aqui o que a gente estava vendo aqui. Eu tinha perguntado para vocês o histograma dos resíduos, se vocês achavam que tinha mudado alguma coisa ou não. Deixa eu botar o resíduo. Isso aqui era o resíduo do modelo do nível 1. E agora, o resíduo do modelo do nível 2. O que vocês acham? Melhorou um pouco em termos da distribuição? Ou não mudou nada? Dá para colocar um do lado do outro? Essa é uma boa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Por que ele não fica com os dois? Acho que tem que usar o graph também como opção. Oi? A opção graph, se eu não me engano. Escrever graph aqui? É. Não sei fazer isso. Vamos ver se eu descubro aqui. Tem que usar a memória mesmo. Eu acho que mudou pouco, mas
um pouquinho melhorou, quer dizer, a gente tem agora, basicamente, a gente olhar esse pedaço aqui da distribuição dos resíduos, é um negócio bem simétrico, e sobrou só aqui esses dois blocos, né? Um indivíduo aqui, e aqui deve ter uns 3 ou 4 que tem um resíduo um pouquinho mais destacado. Essa, em geral, é a tendência do que acontece com a distribuição do resíduo quando a gente vai acrescentando variáveis que são importantes no modelo. Então, aqui é o P-norme, né? A gente tem aqui um gráfico que está bem bonitinho, né? Os pontos bem alinhados na diagonal. E o Q-norme, que é aquele mais sensível nas extremidades, que continua, né, mostrando um pouco de desvio, principalmente aqui na cauda da esquerda, e um indivíduo aí que está bem destacado do ponto de vista de um resíduo grande e cai meio fora, né, da distribuição. Mas é aquela história, se eu estivesse avaliando isso numa análise, dizendo, bom, e agora? O meu modelo está bom do ponto de vista do pressuposto de normalidade dos resíduos? Eu olharia isso aqui e dizia, olha, está ótimo. Não tem problema nenhum de estar fazendo uma análise com um dado que tem aí algum desviozinho, né? Alguma observação que não está lá muito bem ajustada, isso aí acontece com frequência. Então, agora, eu vou ajustar um modelo. Professor, posso tirar uma dúvida antes sobre o que você estava falando agora? No caso, você comentou com a gente que não gosta muito dos testes de normalidade. Nesse caso, quando a gente está olhando para o resíduo, o que você acha da gente fazer teste ou mesmo assim ainda não é o caso de a gente confiar em teste? Eu não faço teste nunca, eu uso gráfico. Eu olho os gráficos e eu procuro grandes desvios. Quer dizer, se o meu resíduo realmente está muito longe da distribuição normal, falo, bom, né, aí principalmente as estimativas de precisão, né, erro padrão, valor P e tal, elas podem estar enviesadas. Agora, num caso como esse que nós estamos vendo aqui, em que eu tenho um desviozinho lá na ponta, com algumas variáveis, algumas observações, né, que estão mal ajustadas, que tem um resíduo um pouco maior, eu acho que está absolutamente tranquilo de usar o modelo de regressão linear aqui. Eu não uso teste para normalidade, praticamente nunca. Eu acho que não quer dizer grande coisa. Isso daí, se você fizer uma simulação, se você gerar um número grande de observações extraídas de uma distribuição normal e fizer um teste, o teste vai dar significante. Tá? Faz o teste, pega o stata aí e gera 10.000 observações a partir de uma distribuição normal. E faz o teste. Muito provavelmente, você vai ter um teste significante. Então, é um negócio que, para mim, diz muito pouco. É isso, obrigado. Tá bom. Então tá, gente. Para encerrar o nosso ciclo aqui, eu fiquei com preguiça de ficar inventando muita coisa e coloquei já direto as 3 variáveis do nível 3. Pois é, o Cauane já está sofisticando lá com o Combine. E eu coloquei, então, em cima do modelo do nível 2, as 3 variáveis que ficaram para o nível 3. O score Z de peso para a idade, o score Z de altura para a idade e o score de estimulação, que é um score que vai de 0 a 5. O score Z de peso e de altura para a idade, né, são 2 variáveis que têm uma distribuição bem simétrica, né, bem próxima da distribuição normal, como a gente já viu antes, né, com
um pequeno desvio para a esquerda também, porque tem algumas crianças que acabam tendo déficit nutricional, são baixinhas ou são magrinhas. O score de estimulação vai de 0 a 5, né? Baseado em 5 perguntas do que faz com a criança, se conta história, se levou para passear, não sei o quê. Então, dessas 5 coisas, pode não ter feito nada até ter feito as 5. Colocamos no modelo. É evidente que, como a gente já comentou, né, eu poderia explorar essa associação das variáveis contínuas na forma linear, numa forma de log quadrático, não sei o quê, mas aqui eu coloquei simplesmente as variáveis na sua escala original. Então, estão as 3 aqui no modelo. O score Z de peso para a idade com um coeficiente de 0,29. A escala do score Z é desvio padrão, né? Então, cada desvio padrão a mais do Z de peso para a idade sugere um aumento de 0,29 no desenvolvimento, só que o valor P aqui, 0,4. O score Z de altura para a idade já é bem pequenininho, o coeficiente, e um P de 0,8. Nenhuma sugestão que possa ter alguma importância. E o score de estimulação, com um coeficiente de 0,26, um P de 0,30. Então, evidente que numa análise para valer, né, a gente deveria explorar a relação dessas variáveis de uma forma melhor, até para não ficar isso aqui tão barato. Eu vou colocar aqui o score de estimulação também como uma variável categórica, para que a gente possa ter uma ideia, né, do que acontece aqui com... Na verdade, nessa variável aqui, ela não vai nem de 0 a 5, ela vai de 1 a 5, porque eu juntei o 0 e o 1, porque tinha muito pouco 0. Então, veja que o 2 em relação ao 1 tem um aumento de 0,33, o 5 em relação ao 1 tem um aumento de 1,5 no score, mas veja que nenhuma dessas variáveis aqui, dos coeficientes, né, é significante. E se a gente testar todos juntos, eu tenho um valor P de 0,32. Então, né, indicando que, mesmo se eu, né, olhar esse score de forma categórica, não está aparecendo aqui nesse caso nenhuma influência importante sobre o score do desenvolvimento. Então, quer dizer, do ponto de vista de modelo final, a gente ficaria, na verdade, com aquele modelo que seria o final do nível 2. Né? Do nível 3, nada foi importante realmente na hora de influenciar o desenvolvimento, e a gente fica, então, com aquele modelo que envolve, né? Bom, o sexo está aí mais como um possível fator de confusão, com, né, efeito residual. A riqueza, né, com um aumento importante do desenvolvimento conforme aumenta a riqueza. Aumento da escolaridade da mãe também aumenta o score de desenvolvimento. O número de pessoas com um efeito, né, negativo, reduzindo o score de desenvolvimento quanto mais gente dentro da casa, ou seja, maior número de pessoas, maior aglomeração, pior é para o desenvolvimento. E o peso ao nascer, né, com um efeito que a gente está identificando aí como não linear, deixamos, né, no modelo quadrático, indicando que
Aumenta o peso ao nascer, melhora o desenvolvimento, até um determinado ponto onde não melhora mais. O senhor está perguntando se eu poderia testar a estimulação quadrática. Sim, é possível testar da mesma forma que a gente fez com o peso ao nascer, embora, quando a gente olha aqui, né, o resultado da variável como categórica, né, a gente não tem uma sugestão, né, de que possa ter uma relação aí. Aliás, qualquer, né, porque o negócio é um zigue-zague. O efeito aumenta, diminui. Nenhum dos coeficientes é significante, mas poderia ser testado. Igual, posso criar a variável de estimulação ao quadrado e incluir no modelo, sempre as duas, né? A variável linear e a variável ao quadrado. É que a maneira, desculpa, professora, a maneira como está ali me lembrou alguma coisa mais de cosseno. E aí eu não sei se existe esse tipo de análise, se tem como fazer. Certamente que existem, né, alguns preditores que têm um efeito que é um U, ou é um U invertido, né, em que pouco é bom, mais ou menos não é muito bom, e muito é bom de novo, ou vice-versa. Não é muito comum, né? Esses efeitos a gente observa em geral, quer dizer, ou a variável tem um efeito que é positivo e vai aumentando, pode até chegar num momento, né, como a gente viu com o peso ao nascer, que não adianta mais, porque não melhora mais, que é um pouco a ideia da riqueza também, ó, depois de 1 milhão de renda mensal, ganhar 2 milhões não vai fazer grande diferença. Mas poderia ver. O que é importante dessa coisa toda é a gente juntar essa exploração do dado que a gente está fazendo aqui com, né, hipóteses e com teoria, né? Em geral, muitas das coisas, a grande maioria das coisas que a gente vai estudar já tem uma literatura por trás. Então, também é importante a gente levar em conta aquilo que já tem na literatura, né? Aquilo que já tem de evidência de qual é o efeito daquelas variáveis que a gente está trabalhando. Então, é por aí. E até, Luiz, pessoal, se a gente for também buscar sempre ajustar perfeitamente, né, ao comportamento da distribuição dos nossos dados, aí já começa a complicar a interpretação, sabe? E com certeza existe algum modelo, por exemplo, se você for rodar polinômios fracionais, ele vai se ajustar melhor e vai fazer esse vai e volta, né? Mas aí até que ponto tu queres um modelo super bem ajustado versus um modelo que vai ser de mais fácil interpretação, sabe? Então é esse balanço assim que vocês têm que pensar também. Não adianta a gente simplesmente focar na qualidade de ajuste, tentar maximizar o potencial explicativo do nosso modelo ali e pecar na hora de interpretar depois. Depois a gente tem um modelo que não dá para interpretar e não tem nem como explicar para os outros pesquisadores, né? Então é esse balanço que vocês têm que fazer também. Pois é, eu fiquei pensando nisso em relação ao peso ao nascer, né? Que nas outras práticas, testando no banco, a gente percebeu que de forma dicotomizada ele também apresentava um bom ajuste, né? E agora o professor ele acabou não fazendo esse teste, claro que é, né, um exemplo, enfim, mas na hora de apresentar os resultados, geralmente, né, o peso ao nascer dicotomizado ele é bastante visto na literatura. Mas não sei se ele, nesse sentido, ele aumentaria muito
os resultados ali, que nem o Cauane estava comentando. Eu fico também um pouco nessas dúvidas. E aí, se a gente ainda poderia testar o peso dicotomizado e apresentaria as 3 formas, né? O contínuo, o quadrático e o dicotomizado, ou escolheria, enfim, uma forma de apresentar. É um pouco disso, se vocês puderem comentar. Eu vou comentar rapidamente isso, Samara, e depois vou deixar a bola com o Cauane aqui, porque eu tenho uma reunião começando aí da coorte. Então, o que eu acho é que é importante fazer esse trabalho exploratório, de tentar entender como é que é a relação entre as variáveis que a gente está estudando, junto, né, com as hipóteses do trabalho. Porque, claro, que se, por alguma razão, a hipótese inicial do teu trabalho é ver se baixo peso está associado com não sei o quê, bom, de repente você vai usar o peso ao nascer dicotomizado em baixo peso e não baixo peso. Agora, se você está olhando, bom, eu quero saber como é que o peso ao nascer se relaciona com o desenvolvimento. Eu simplesmente dicotomizar em baixo peso ou não baixo peso e parar por aí, eu acho que é uma simplificação excessiva, possivelmente. Porque eu fico pensando, poxa, do lado do baixo peso, você tem uma criança com 2.450 gramas, que está quase ali, né, no peso normal. E você tem uma criança que nasceu com 1.900 gramas. É muito diferente. Né? Quer dizer, muito diferente uma criança que nasceu lá de 1,9 kg. Né? Hoje em dia tem criança de 1,5 kg, menos de 1,5 kg sobrevivendo. Quer dizer, o impacto disso no desenvolvimento é muito diferente de uma criança que nasceu com 2,490. E, da mesma forma, uma criança que nasceu com 2,510, que está ali na fronteira do baixo peso, comparada com uma criança que nasceu com 3,5 kg, quer dizer, uma gestação a termo, né, que a criança ganhou peso e tudo, pode ser muito diferente. Então, se você simplesmente dicotomiza e deixa para lá, você pode estar perdendo, né, uma nuance de o que está acontecendo. Ao trabalhar com essas alternativas, ou categorizando em, né, mais grupos, ou usando um ajuste contínuo, você acaba conseguindo, né, perceber esse detalhe. Quer dizer, bom, no caso aqui do peso ao nascer, se a nossa análise está adequada, o que nós estamos vendo aqui, quer dizer, o peso ao nascer é importante e cada, né, grama ou cada 100 gramas a mais de peso ao nascer tem um efeito positivo sobre o desenvolvimento, até mais ou menos os 3 quilos. A partir dos 3 quilos, aí interessa mais. Né? Então, isso é muito mais, para mim, vamos dizer, é muito mais interessante do que você simplesmente dizer que criança de peso normal tem X pontos a mais, em média, no desenvolvimento do que criança de baixo peso. Então, agora, tudo isso, como eu estou dizendo, quer dizer, envolve uma exploração dos dados e envolve, né, essa relação com o que é a hipótese do teu trabalho, né, qual a pergunta de pesquisa que você tem. Então, é por aí. Gente, eu vou pedir desculpas para vocês, mas eu tenho que mudar de canal aqui para ir para a reunião da coorte, que nós estamos aí querendo organizar as coisas para poder entrar em campo. Então, eu vou deixar vocês com o Cauane mais um pouco e tirando mais alguma dúvida. De qualquer maneira, a gente pode depois continuar discutindo isso aí por e-mail, na plataforma, onde for. Tá bom? Até mais. Eu coloquei esse material lá na plataforma, o banco de dados, essa lista de comandos e tal. Quer dizer que dá para vocês brincarem com isso também depois. Até mais.